Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Human, o podcast que conecta empresa, estratégia, pessoas e propósitos através da comunicação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre endomarketing com Carlos Palhares, destacando a importância das ações endomarketing realizadas de forma estratégica para o engajamento e a retenção do colaborador. Eu sou Franciele Andrighi, especialista em comunicação interna, endomarketing e eventos corporativos, com mais de 15 anos de experiências e vivências em 3 regiões do país, impactando mais de 50 mil pessoas através de ações de endomarketing. Desenvolvi projetos para grandes empresas brasileiras reconhecidas com o selo GPTW. Sou diretora e fundadora da Human Comunicação. Nosso convidado de hoje, então, Carlos Eduardo Palhares André, também conhecido como Paulista, que é um mais fácil. O nome é muito grande. Um paulistano que mora em Porto Alegre há 36 anos. Especialista em endomarketing, cultura organizacional, já desenvolveu projetos para centenas de empresas, entre elas a Vale, a Randon, a Renner, a Gol, a Cielo, a Burger King. É grande a lista de empresas, hein? É fundador e diretor da Core e CEO do Guru do Endomarketing, autor do livro Endomarketing para Pequenas e Grandes Empresas que Pensam Grande. Também é consultor da PUC, conselheiro da startup Squad e host do podcast Comunicando e Andando por Dentro, além de professor do curso de pós-graduação da SPM. Chega, né? Grande isso que a gente teve que, resumir esse currículo. No episódio de hoje, então, ele vai compartilhar conosco como utilizar o endomarketing de forma estratégica. Olhar para Ares, então, de forma formal agora, né? É uma honra e uma alegria tê-lo aqui comigo hoje. Muito obrigado por estar presente nesse primeiro episódio, então, do Conexão Human. Satisfação enorme e um orgulho, né, de ser o número 1 aí a ser chamado para fazer parte desse início, desse lindo projeto que eu tenho certeza que vai muito longe. Parabéns. Obrigada, já estamos aí com o segundo podcast agendado. E é gente fera, hein? Não percam. Mas fiquem com a gente primeiro, até o final desse primeiro. Palhares, né, Paulista, sua vinda para Chapecó nessa semana foi para falar de endomarketing, né? Para a sua aula na pós na SPM e também para a palestra, né? Endomarketing, muito mais que festinhas, brindes e celebrações, que a gente, né, fez junto na CICLE, para os nucleados da SIC. E a gente vai seguir, então, com esse assunto agora aqui no podcast, né? Vamos lá. Por isso que é importante a gente iniciar, então, compartilhando qual é o conceito de endomarketing. Olha, endomarketing evoluiu muito nos últimos anos, né? Ele surge com muita força no Brasil lá na década de 90. E, obviamente, de 90 para cá, o mundo mudou bastante, né? E aí a gente sente necessidade de trazer alguns novos termos, né? O que geralmente eu reforço em sala de aula? Que, no meu ponto de vista, endomarketing é uma estratégia de gestão, né? Isso é super relevante a gente deixar claro. Então, assim, foi isso o tempo que era algo só de uma área, né? Então, realmente é uma ferramenta de gestão para aquelas empresas que entendem que o ser humano, ou seja, o profissional, ele pode realmente fazer a diferença nos negócios, né? Então, é uma estratégia de gestão com capacidade de atrair colaboradores, engajar colaboradores. E eu até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, usava o seguinte termo, retenção. Mas eu deixei de usar retenção, né? Porque é algo que soa que me parece que a gente quer quase que aprisionar aquele colaborador para que ele fique pro resto da vida naquela empresa. Então, voltando. Endomarketing é uma estratégia de gestão com capacidade para atrair, engajar e despertar a vontade no colaborador dele querer ficar naquela empresa, né? E, obviamente, a gente sabe que para isso tudo necessita de muita estratégia, a gente precisa ouvir esse colaborador, fazer com que ele se sinta bem diariamente. Muitas coisas, né? Muitas coisas envolvidas. As empresas que realizam essas ações de endomarketing, elas acabam se diferenciando no mercado. Não tem como negar, né? Porque foi-se o tempo que as empresas escolhiam os funcionários, né?
já faz um bom tempinho que os funcionários ou os colaboradores que escolhem as empresas nas quais eles querem, enfim, ingressar, ficar, se doar, né? Assim, colocar a serviço daquela empresa as suas habilidades, o seu talento. Então, essa escolha é muito de cada profissional. Então, ou a gente entende isso e faz com que a nossa empresa seja uma excelente atração de bons talentos, bons funcionários, ou certamente, se a gente tem algum outro vizinho ali no nosso segmento que já tem esse olhar, a gente já sai muitos pontos atrás aí, né? Não tem como ser diferente. O endomarketing hoje também acaba sendo uma ferramenta da marca empregadora, porque a gente realiza as ações internamente que podem ser apresentadas para o público externo para atrair esses novos talentos para a empresa. Há uns 20 e tantos anos atrás, quando eu entrei nesse segmento, a gente ainda tinha uma dificuldade, às vezes, de saber como era trabalhar naquelas empresas se a gente não conhecesse alguém lá, né? Hoje em dia, esse limite ele é muito tênue, né, Fran? Então, é muito comum, assim, a gente estar fazendo alguma coisa interna e isso vaza, né? Vai para as redes sociais. E aí faz sentido, então, cada vez mais o endomarketing se envolver desde essa atração, cuidar dessa marca, né? Para que, de fato, ela seja forte. Vale ressaltar, né? Toda empresa tem uma marca empregadora. A pergunta que fica para os empresários e para os profissionais é: eu quero construir uma marca empregadora intencionalmente, ou eu quero que ela seja construída sem eu incentivar ela, né? Porque a marca vai existir, né? É o famoso não sei como é trabalhar naquela empresa, mas conheço a Fran que lá está, vou mandar um WhatsApp para ela e falar: me conta como é trabalhar aí. Ou seja, existe uma marca, né? E quem vai compartilhar, né, com os colegas sobre isso são os colaboradores, né, que estão engajados, que sentem orgulho, né? É eles que vão estar fazendo esse movimento da marca empregadora nas suas redes, né? E a empresa pode estar utilizando isso, né? Porque eu trabalhei em algumas empresas que era proibido publicar uma foto dentro da empresa, né? Hoje, pelo contrário, né? As empresas querem que publique, estimulam, né? Exatamente. Muitas ainda têm diversos programas para transformar alguns colaboradores em embaixadores, né? Então, faz parte esse novo momento que a gente vive. E você trouxe ali um pouquinho dessa história do endomarketing, né? E tem uma premissa que tem... E uma premissa de quem não entende muito sobre a prática é de que achar que é colocando uma piscina de bolinha, né? Colocando uns puffs coloridos num canto, ali vai estar fazendo seus colaboradores felizes e eles vão ficar sorrindo por muito tempo, né? E não é bem assim. Isso surge muito forte quando a gente vê grandes empresas, principalmente do segmento de tecnologia, se desenvolvendo, crescendo, sendo aceleradas, né? Assim, invariavelmente o Google foi uma excelente referência, né? Só que a gente começa a se dar conta de que cada empresa tem o seu jeito de ser, né? Quantas empresas eu visitei que tinham isso tudo, mas sequer o funcionário tinha o direito de usufruir. Algumas empresas que chegavam a ter academia dentro da empresa, mas desde que ninguém vá. Porque se alguém for, o líder imediato já olha torto, que tá fazendo Palhares lá, que não tá trabalhando, produzindo, tá lá na academia, né? Então a gente começa a ver que depende muito de cada negócio, realmente. Não tem uma receita de bolo? Não tem receita de bolo, não tem fórmula pronta. Eu achei que você ia compartilhar a receita, o segredo você todo. Você que tava esperando aquela bala de prata, sinto dizer, não tem, né? O que tem são melhores práticas, que óbvio a gente olha para fora, entende a razão delas, mas a gente precisa olhar para o nosso negócio, entender se aquilo faz sentido, adaptar e principalmente se provocar perguntando qual a intenção
dessa ação que eu vou fazer? Qual a intenção para o meu negócio de eu ter uma piscina de bolinhas? Faz sentido? De repente, para algumas empresas fazem. Mas se não fizer sentido para a nossa e a gente criar uma ação dessa, além de desperdiçar recursos financeiros, enfim, equipe, né, tempo, a gente está construindo uma comunicação completamente incoerente com a nossa prática e o nosso jeito de ser, né? Isso é um gravíssimo problema. É o famoso discurso versus prática que a gente tanto escuta nos diagnósticos, né, Fran? Uhum. Quanta empresa a gente vai visitar e a gente não ouve isso, né? Exatamente. E aí você tocou em 2 pontos, né? O diagnóstico, que a gente vai ali analisar a empresa, mas a gente vai analisar como? Ouvindo o colaborador. Como é que a gente vai ter uma ação de endomarketing efetiva? Sim, a gente não sabe o que o colaborador pensa, se a gente está agradando, né? Impossível, né? E isso aí fere uma lógica, se a gente voltar e entender a lógica do processo de comunicação, ela vem de praticamente 300 anos antes de Cristo. Aristóteles, né? Emissor, mensagem, receptor. Então, se eu estou criando uma ação ou alguma mensagem, né? Mas eu estou ignorando o meu público-alvo, ou seja, o meu receptor, certamente esse fluxo não vai ser bem feito, né? E o efeito e o resultado não vai ser aquele que eu busco. Uhum. E para isso a gente precisa do quê? Ações personalizadas e únicas para atender o público, né? E a cultura de cada empresa, né? E eu vou mais além ainda, ó. Ações humanizadas, né? Acho que tem tudo a ver com a sua marca, com o que você faz nas empresas, né? Você quer me ver chateado mesmo, assim, eu vi muito de cliente, profissionais, aqui a gente tem diversas personas desenhadas, falo, beleza, eu entendo essa técnica de usar personas, mas assim, não vamos esquecer que o marketing ele necessita usar personas, porque ele não tem como conhecer 100% do seu público cliente, né? Nós temos condições de conhecer 100% do nosso público interno. A gente sabe o nome, quando entrou, se tem filho, se não tem, se ficou doente, se não ficou. Então não vamos esquecer que são seres humanos ali. Exatamente. E eu estava agora recordando também, as empresas fazem muitas pesquisas, né? E ouvem muito os seus clientes, né? São muito importantes. E os clientes internos, né? Que é o seu colaborador que está ali, que atende o seu cliente. Excelente colocação, né? Porque não adianta a gente só olhar para fora e não olhar para dentro, né? De novo, a gente também fere uma máxima que Philip Kotler já muitos anos atrás deixava claro, né? Não adianta você atrair consumidores para o seu ponto de venda, e aí, obviamente, seja ele físico, seja ele virtual, se você não tem colaboradores preparados para ofertar aquele serviço, aquele produto com a máxima qualidade. Então, assim, não adianta só a gente ouvir o cliente, a gente tem que ouvir o colaborador e criar essa sinergia, porque são eles que vão fazer aquela entrega de serviço, de produto, de promessa de marca, né? E para isso a gente precisa fazer as ações, né? E a gente abordou na palestra na SIC, né? Endomarketing muito mais que festinhas, brindes e celebrações, né? O que tem de mais aí, Palhares? Qual que é o segredo? Ou melhor, qual é a estratégia? Compartilha com a gente. Beleza. A gente separou lá alguns pontos, né, que vão além do que, obviamente, celebrações, festinhas. A gente sabe que isso faz parte. Quando a gente faz diagnóstico nas empresas, é comum, se a gente perguntar para os funcionários qual ação você se recorda, né, que foi mais marcante, é muito comum vir ações de datas comemorativas. Por quê? Porque são essas ações que elas têm uma possibilidade maior de criar vínculos emocionais. Então, além disso, sempre que a gente puder trabalhar as emoções, a gente estrategicamente está conectando aquele colaborador ao jeito de ser daquela empresa, né? Então, emoção é um item super relevante. Entender o jeito de ser, né? Ou seja, qual é a cultura daquela empresa, para que a gente faça realmente muita coisa alinhada. Além disso, a gente tem a possibilidade da gente ser detentor de algumas mídias próprias,
Diferente do marketing, muitas vezes, que vai para um canal, vai para um app que já existe internamente, dependendo do negócio, né? Eu já fiz diversas divulgações numa mídia dentro de uma mina da Vale, que a gente chamou de pneu door. Eram os pneus dos caminhões de fora de estrada, que são gigantes. Eu sei que Maior você do meu já andou, tamanho. é muito gigante, tá? É mais alto do que um avião, tá, galera? Esses pneus são enormes e quando eles ficavam velhos, ao invés de eles serem jogados fora, eles usavam como sinalizadores na mina, principalmente para assuntos de segurança. Então, assim, quando a gente mergulha nos negócios, a gente consegue identificar diversas mídias que são úteis ali de serem usadas, né? Então, tem um pool de coisas que vão realmente além de fazer festinha, celebração, né? Que realmente a gente consegue ser estratégico, né? Eu não vou fazer uma lista de tudo que nós falamos, né? No nosso evento, mas só para galera entender aí, eu já dei algumas tintas aí do que dá para fazer. Você falou ali, né, deu o exemplo do pneu, né? E como é importante a gente conhecer realmente a empresa, né? Porque tem algumas ações que às vezes a gente acha que já passou a época de fazer isso, né? Elas voltam, ou às vezes naquela empresa ainda ela tá num nível de maturidade que aquilo por uma outra que já, isso é super velho, antigo, naquela é super disruptivo, inovador, né? É o que eu sempre falo, a gente tem que, no Endomart, não se preocupar muito com certo e errado, e sim se é coerente ou incoerente com aquela empresa, com aquela realidade. Sim. E você trouxe antes da parte humana, né? A Human tem isso mesmo, né? Então, como que a gente também toca a parte sensível do colaborador? Como a gente faz ele se sentir único e realmente valorizado, né? E eu estava recordando que um evento que muitas empresas fazem, acho que a maioria faz, ou já fez, ou está pensando em fazer, que é o aniversariante do mês, né? E eu recordei que em uma das fábricas que eu trabalhei, teve um episódio que teve um colaborador que estava muito bem vestido pro evento, né? E ele chamou a atenção, né, de uma líder que estava lá, e ela foi conversar com ele. E aí ele falou que realmente o evento merecia aquela elegância, Olha só. porque era a primeira festa de aniversário dele. Nossa senhora. Então, né, ele era um senhor nos 40 anos, né, que morava no sítio, veio então morar na cidade, começou a trabalhar ali, e lá no sítio não tinha esse tipo de comemoração, né? Um ambiente decorado de festa mesmo, com mesa, com bolo, salgadinho, tinha até brigadeiro, né? Então, na vida dele, ele nunca vai esquecer que ele trabalhou em determinada empresa e que ele teve a primeira festa de aniversário, né? E às vezes hoje a gente sabe que a gente tem muitos imigrantes, né? Principalmente aqui em Chapecó. Talvez na empresa vai ser o único abraço que ele vai ganhar no dia do aniversário, né? Então é uma ação de endomarketing que às vezes a gente passa despercebido, vira corriqueira, né? Porque todo mês tem alguém de aniversário. Mas se a gente parar para olhar para cada colaborador e fazer algo diferente do aniversário para aquela pessoa, certamente vai ganhar um significado diferente. Aí tem dois pontos super relevantes que você falou que eu me lembrei. Um deles é a gente entender que a ação ela pode ser a mesma que a gente vai fazer, mas o impacto que a gente vai causar ele é único em cada colaborador, porque depende da sua história de vida, do seu repertório, né, de como ele está naquele momento, e isso precisa ser considerado quando a gente vai criar uma ação. Porque a gente está criando para eles e não para a gente. Então, de repente, para a gente é uma coisa super banal, não é só uma festa. Mas, poxa, quando a gente se conecta com o outro realmente, a gente entende isso. Segundo ponto que me lembrou, que certamente você já viveu várias vezes, assim como eu, quando a gente está fazendo algum diagnóstico e a gente está em grupos focais, assim, é muito comum a gente ouvir no final, muito obrigado por me ouvir. Gente, a pessoa só quer ser escutada, ela só quer alguém que ouça as suas necessidades, os seus anseios, as suas dores, muitas vezes. Ou seja, a gente precisa ser mais humano. Por mais que o mundo avance tecnologicamente, as ações que muitas vezes eu faço nos dias de hoje são ações
muito mais humanas e quase nada tecnológicas, ou quando usam a tecnologia. Eu fiz uma ação uma vez da diretoria ligar para alguns colaboradores que tinham feito alguns projetos relevantes. Então, foi uma grande corrente que a gente criou, os RHs lá da localidade identificavam via liderança quais eram aqueles colaboradores que realmente estavam com projetos ajudando no negócio daquela unidade. Esse nome chegava no RH da matriz, que fazia uma lista, ia atrás dos fatos e dados e levava para os diretores. E esses diretores se dividiam, entravam em contato com o líder imediato, combinavam, né, tinham duas combinações clássicas. Eu vou te ligar porque eu quero falar com a Fran. Me diz um horário que você vai estar com a Fran. Ah, é amanhã, 2 horas da tarde? Beleza. Quando eu ligar no seu celular, a primeira coisa que você vai falar para a Fran é: Fran, a notícia é boa. Porque imagina, quem está no telefone e quer falar com você é o diretor Carlos Palhares. Se você não avisa isso, a Fran se apavora. Chegou o dia que eu vou ser demitida, sei lá eu, né? Porque, não, e ele simplesmente queria ligar e falar: Fran, chegou no meu ouvido o seu nome em função do projeto XYZ, eu tô te ligando para te dar os parabéns. Quanto custa isso? Só que o impacto genuíno que você causa, não só naquela pessoa, porque ela vai contar no almoço, no refeitório, para 100% da fábrica, que ela recebeu uma ligação do diretor assim, assim, assado. Quanto custa uma ação dessa? A única tecnologia que existe é o celular que, né, criou essa conexão, mas não tem mais nada mirabolante disso. É um ser humano falando com outro. Simples assim. Eu ia dizer, voltamos a falar da conexão humana, né? Boa. Certamente, para esse colaborador, nesse caso, né? Para ele foi muito melhor ouvir as palavras de um diretor no telefone do que ganhar um brinde, né? Do que ganhar um brinde, do que muitas vezes nada contra, mas que não seja só isso, né? No dia do aniversário você receber o mesmo e-mail que você recebe todos os anos. Feliz aniversário, Carlos Palhares. Sério? Tipo assim, não. Me dê um guardanapo de papel assinado pelos meus colegas que eu vou guardar ele pro resto da vida. Mas não manda um e-mail que é mais fácil para você, que é programar e mandar, né? Enviar, porque ele não tem conexão humana, ele não cria laços emocionais. Ao contrário, ele demonstra que eu sou só um número ali, que realmente eu sou só uma persona que alguém criou imaginando, mas ele ignora que eu sou um ser humano. E às vezes o gestor vai passar por esse colaborador no dia do aniversário dele Sequer vai saber. Não vai dar nem um parabéns, né? Se não der outra coisa, né? Se não der uma chamada mais séria naquele dia, né? Mas falamos de coisas boas, né? Mas temos também coisas, às vezes, que não são tão boas que o endomarketing pode colaborar, né? E a nossa região hoje vive um momento que é o problema de escassez de mão de obra, né? Então, como contratar bons talentos, né? Gostei do conceito novo que você trouxe, né? Em vez de usar a palavra de reter, né? De que as pessoas permaneçam, né? Queiram ficar, né? Ficar na empresa Seja uma por escolha, mais né? tempo, isso. Como fazer ações de endomarketing para colaborar, para tentar solucionar essa dor das empresas hoje, principalmente da área de gestão de pessoas? Aí tem 2 pontos também super relevantes, tá? Uma coisa que os alunos volta e meia falam, né? Ai, como eu faço para o meu funcionário sentir orgulho dessa empresa? E eu sempre devolvo, né? Quais são os fatos e as verdades geradores de orgulho? Que a gente sabe que toda empresa tem os seus desafios, né? Independente do negócio, independente da empresa. O Google da vida, né? Se você pega livros que relatam como é trabalhar no Google, muitos deles trazem relatos de ex-funcionários que verbalizaram. Cara, não me dei bem lá. É uma empresa que não combinou comigo. Faz parte, né? É inerente do ser humano isso. Então, quando a gente entende essa lógica de que
eu preciso entender as minhas verdades e quais são aqueles pontos geradores de orgulho, são nesses pontos que a gente pode trabalhar. E aí eu volto lá naquele item, desde a marca empregadora, né? Então eu preciso comunicar verdades e autenticidade, o meu jeito de ser, para que eu consiga conectar profissionais que já têm uma predisposição a um alinhamento com esse jeito de ser. E, obviamente, eu vou ter um ambiente muito mais propício para que ele queira ficar. Desde que as ações elas entendam a jornada desse colaborador, né? Dos anseios, todo colaborador sonha em entrar numa empresa, ser bem recebido, se desenvolver, ser reconhecido, ganhar bem, ser promovido, né? Enfim, e obviamente sabe que um dia esse ciclo chega ao fim, ou porque ele resolve sair, ou por alguma exigência de mercado, enfim, mas todo o ciclo chega ao fim. Quando a gente olha para essa jornada e a gente identifica aqueles pontos essenciais, a gente pode estar criando ações realmente que façam a diferença. Lembrando que a empresa é para o funcionário como ele se sente a cada final de dia. Então, de novo, a gente volta na conexão, a gente volta no lado humano, né? Assim, as pessoas esquecem o que foi dito muitas vezes, o que leram, mas elas não esquecem como a empresa e os líderes as fizeram se sentir, né? A forma que a empresa impactou ela, né? Sem dúvida, e aí vem essa relevância dos laços emocionais, de realmente ter ações que tenham links verdadeiros, emocionais, que a gente desperte nas pessoas, né? Sim. Ah, mas o meu diretor é super duro, super sério, super conservador. É ser humano igual. Se você acessar o pontinho certo, vai chorar, vai rir, vai se emocionar. É ou não é? Exatamente. É a estratégia de fazer do jeito certo para aquela pessoa. Exatamente. Para aquela pessoa. E falamos agora sobre impactar, né? E no seu vasto currículo, né? Que não deu para ler todo aqui, você tem que você é apaixonado, né? Por impactar as pessoas que cruzam o teu caminho, né? E eu fui uma das pessoas impactadas, né? Foi. Em plena pandemia e naquele momento que tinha centenas de live, né? Conheci você numa live do colega Daniel Costa. Daniel, inclusive, está convidado quando Abraço, vir a Daniel. Chapecó, viu? Vem gravar um podcast aqui. E depois, né, te seguindo aí pelas redes, acompanhei o lançamento, então, Do meu livro. do seu livro, que é excelente, tá, pessoal? Quem é da área, quem não é, quer entender um pouquinho, é maravilhoso, né? E no livro você aborda muito sobre o que é essencial, o que é facultativo e o que é desnecessário, né, na área da comunicação, do endomarketing. E nós falamos sobre estratégia, né? Mas como a gente vai saber agora se as nossas ações estratégicas deram certo? Como mensurar os dados? Tá. Vou dar um pequeno passo para trás, tá? Que é algo que me move mais forte nos últimos anos, né? Eu sempre fui meio louquinho em busca de mensuração. A gente falava hoje, né, que eu amo dados, né, amo números, e sempre fui muito preocupado em não fazer por fazer, e sim vinculado à estratégia. Então não é à toa que faz 2 anos e pouquinho que o meu negócio hoje é focado em cultura organizacional. Isso ajuda muito na conexão com a estratégia, tá? Então isso é super relevante, a gente entender a nossa cultura e fazer ações alinhadas. Quando a gente fala de mensuração, o que é mais relevante no meu olhar é a gente de fato construir as ações com uma intenção estratégica. Quando a gente investe um certo tempo desenhando o porquê daquela ação, mas eu vou celebrar os aniversariantes desta forma. Por quê? Né? Quando a gente começa a se questionar sobre isso, a gente tem a possibilidade de enxergar formas de mensuração. Né? Ah, não, porque eu quero que realmente esse colaborador se emocione no dia do aniversário e nós vamos fazer, então, sei lá um vídeo de colegas para ele, seja o que for, tá? Beleza. Se a minha intenção é fazer ele emocionar, que mecanismos eu tenho para agregar nessa ação para que eu possa mensurar isso? Né? Poxa, eu vou incentivar, então,
que o vídeo que ele recebeu, ele coloque nas redes dele, por exemplo. E daí você tem mensurações, não só dele, se de fato ele curtiu, mas do número de conexões que ele tem, se deu parabéns, se não deu. Então, a mensuração, ela nasce na definição do objetivo da ação. O grande desafio é que a maioria das pessoas salta para ação, que é o mais legal, né? A gente tem um problema, a gente tem um desafio. Beleza, vamos fazer um vídeo, vamos resolver assim, assim, assado. Gente, isso é ação, né? Se a gente não investe tempo em entender o porquê disso, dificilmente a gente vai conseguir mensurar. Que a gente faz ação e depois, a gente mensura como? Vamos perguntar para o colaborador se ele gostou. Mas em muitos momentos isso é raso, né, Fran? Vou mensurar se ele gostou ou não, mas Dependendo qual era até o foco? do momento que você pergunta, ele tá ali no calor da emoção. Exato, né? Não, mas era uma ação de Dia das Crianças que ele tinha que levar para casa alguma folha para os filhos desenharem, isso fazia parte de algum concurso, beleza. Número de desenhos recebidos, número de folhas retiradas dos pais, isso denota um pouquinho não só do orgulho que ele tem pela empresa, mas também do momento que ele está de satisfação com aquele negócio, né? Então assim, não, cara, 200 folhas acabaram rapidinho, a gente rodou mais, os pais vieram retirar, todos os pais trouxeram desenhos, enfim, poxa, isso são índices que vão mostrando a efetividade e o resultado da ação, né? Mas se a gente não pensa lá no começo, no fim é muito difícil. E aí fica meio que aquele, vamos fazer um Google Forms, vamos ver se a galera gostou, né? É raso. Sim. A gente tem outras formas. Então não adianta, precisa encarar a mensuração, não fugir dos números, né, que é uma característica comum às vezes de quem vai para humanas, né? Eu não fui para exatos, eu fui para humanas porque eu não gosto de olhar. Mas a gente precisa olhar para dados, a gente precisa olhar para números. E falando em dados, em números, tanto eu como você temos vários cases, né, que o endomarketing gera resultado na produtividade e, por vezes, né, a gente pode dizer a maioria porque é audacioso, né, mas muito lucro, né? Sem dúvida, né? Claro que você vai ter que mapear várias frentes, né? Mas eu já tive clientes com 120 mil colaboradores, uma grande empresa de call center, e esse cliente, por exemplo, ele tinha um índice de turnover de 4 meses. A cada 4 meses a operação virava, saía todo mundo. Bota no papel o custo disso. Se você ganhar um mês a mais, porque esse colaborador quis ficar um mês a mais, isso no final do ano é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Isso eu só tô falando do processo de seleção de novos e indenização dos que saíram. Não tô falando de legado cultural, não tô falando de manutenção de conhecimento, não tô falando de investimento em treinamento, tudo de novo para quem entrou. Então, assim, dá para gerar muito resultado, né? Com certeza. Aí precisa da estratégia, né? Não tem como ser diferente, Fran. Como tu falou antes, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Senão a gente tem qualquer resultado, né? Excelente conversa, Palhares. A gente podia ficar horas aqui, hein, trocando figurinha, contando história da Vou nossa voltar lá quando você experiência. estiver no teu 100º, aí você me chama de novo, eu venho com o maior prazer, a gente faz uma edição nova. Legal, já tá marcado então, hein? Obrigada, tá, Palhares, por estar aqui hoje nesse momento então tão especial, que é o primeiro episódio do Conexão Uma. Obrigado você aí. Amei estar com você nesse convite, uma honra ser o número 1 aí. E sigam a Fran aí que, ó, tem muita experiência aí para dividir também. E você também tem muita experiência, né? Então, antes de finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quem é o Carlos, com que o Carlos Palhares trabalha, o paulista, né? Conhecido, compartilha com a gente. Carlos é o segundo filho de 4. Felizmente tenho os meus pais vivos. Fiz 50 anos semana passada. Reuni grandes amigos nessa celebração, minha família, tudo. Sou marido de Michele,
Sou pai de Francisco, que fez 17 anos recentemente. Estou na comunicação, no Endomart, na cultura há 25 anos. Já tive 5 negócios, vendi 2. 2 deram certo por um tempo e faz parte disso. E hoje, especificamente, lido então com diagnósticos de cultura organizacional, projetos de transformação nas empresas, dou aula na pós-graduação sobre cultura, sobre Endomart, faço mentorias, tenho a honra de ser o seu mentor, né? Estamos juntos nessa jornada. Sou co-host de podcast, conforme você falou, e mais tantas outras coisas, né? Mas o fato é, eu não sou mais inteligente do que ninguém. Isso eu sempre falo. Eu sou um cara bastante dedicado, bastante esforçado, muito grato, principalmente pelas pessoas que cruzam o meu caminho, né? Eu tenho uma fé enorme e eu acho que não é de graça que essas conexões surgem. E se surgem é porque é um chamado para que, já que eu recebo muito do mercado, eu também devolva isso. Esse é o Carlos. O culpado desse podcast existir. Grata, muito feliz de estar aqui hoje. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Esperamos você no próximo episódio.